Por favor, aproveitando que os irmãos estão em pé, abramos num texto da palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Leiamos, por favor, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra, e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Assentai-vos, por favor, queridos. Eu quero expressar a minha alegria por estar de volta a Palmas e rever homens e mulheres de Deus que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Minha gratidão ao Senhor Jesus. Muito obrigado, meu irmão, pela vida do pastor Paulo Martins, sua família. Que bom revê-los. Muito tempo Deus tem abençoado o meu ministério através desta família. E mais uma vez, sou grato a Deus por esta casa, por esta convenção. O pastor Antônio Xavier é o vice-presidente, o pastor anfitrião. Ao mesmo eu também expresso a minha gratidão. Que o Senhor os conduza com muita graça e sabedoria. A missionária Rosilene Rosa, que Jesus os dê graça cada vez mais. As irmãs estão aqui louvando a Jesus com muita graça, com muito fervor. Ao pastor Silas, que é o líder da Unifilhos, nos conhecemos mais um pouco hoje à tarde. E o pastor Jadson é o líder da Uniteens. É isso mesmo? Uniteens. Meu muito obrigado pelo carinho oferecido a mim. Aqui no Tocantins, Deus levantou o pastor Abelino, sua esposa Ellen, para cuidar da minha agenda, do meu ministério. Abelino é pregador do Evangelho, congrega com o pastor Amarildo. Agradeço a Deus pela sua vida. Queridos, minha gratidão a Jesus pela vida dos ministros do Evangelho que aqui pregaram e estão aqui para me ouvir. É uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Pastor Nerildo, pastor Erivaldo, são mestres da nossa geração, pregadores que me impactaram desde a minha infância, e Deus os preservou. E hoje vocês aqui são mestres escutando o aluno. Espero não decepcioná-los. Também tivemos uma pregadora, me fugiu o nome dela, que ministrou aqui. Cadê a irmã? Rosita. Que o Senhor Jesus continue usando-a cada vez mais, cada vez mais. Queridos, minha gratidão a Jesus pela vida do nosso cantor Emanuel. Que bom ver Deus te levando aí, formado em direito, hoje exercendo a advocacia, e continua louvando e pregando o Evangelho. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado
há um tema. A palavra de Deus, a Assembleia de Deus aqui reunida. Prometo a vocês, ou garanto a vocês, que eu não vim aqui com aquela preocupação de ouvir de todos aquele barulho maravilhoso que nós tanto amamos. Eu sei que a mensagem que eu vou pregar aqui vai inicialmente confrontar a maioria dos corações, mas eu quero fazer isso totalmente debaixo da palavra e da dependência do Espírito. Eu não tenho idade para confrontá-los. Há ministros de Deus aqui que o que eu tenho de vida, eles têm de ministério. Isso não é uma afronta, mas é a palavra que confronta qualquer pecador que a lê, porque ela é santa, ela é perfeita e nós somos falhos. A palavra, como disse Tiago, é o espelho, e quando nós meditamos na palavra, ela nos mostra quais as áreas em nós precisam de transformação. Depois da minha pregação lá fora, tem um livro, Princípios da Liderança de Paulo. Eu tenho um outro livro que é uma introdução bíblica para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Qualquer texto que você tenha lido, é necessário saber quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e qual a mensagem principal daquele livro. Eu trabalho isso e te ajudo a compreender em 52 semanas. E o último livro que lancei, Deus Fala em Gênesis. Esse livro faz parte de uma coleção que eu estou lançando no Antigo Testamento. Deus fala em Êxodo, Deus fala em Levítico e assim sucessivamente. É uma abordagem expositiva de cada capítulo, capítulo por capítulo, tema, introdução, esboços, tópicos, comentários e cada conclusão apontando para Cristo Jesus, pois é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Eu sei que é uma ferramenta válida para os ministros de Deus. No site cada livro custa R$ 69 a R$ 79 reais. Eu vou vender cada livro a R$ 50. Eu estarei lá na porta para atender os irmãos que assim desejarem adquirir. Muito obrigado pelo retorno. Esta carta tem para o nosso tempo conselhos poderosos. Estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja atual. Começar a leitura pelo capítulo 1 é estender diante de nós um espelho. Há uma igreja que Paulo plantou pela graça do Senhor Jesus. Ele escreveu esta carta para repreendê-la e corrigi-la. Ele cita o nome de quem passou as informações dos problemas daquela igreja a ele, a partir do versículo 11. Ele diz que a respeito da igreja local em Corinto, pois o início da carta é para todas as igrejas de Deus, mas quando ele especifica o alvo da carta, ele diz: a respeito de vocês me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Paulo é extraordinário em citar o nome dos que trouxeram a ele a denúncia. Paulo é corajoso em enfatizar o nome da família que congrega em Corinto, mas trouxe a ele um problema que estava acontecendo numa igreja local. Se Paulo é capaz de citar o nome, é porque ninguém pediu segredo. A transparência faz parte de uma igreja saudável. Se em nossas comunicações não pedíssemos tantos segredos, menos máscaras e divisões haveriam entre nós. A família de Cloe denuncia as contendas na igreja. Haviam facções dentro da igreja em Corinto.
Um grupo dizia: eu sou de Paulo. Esse grupo preferia a liderança do apóstolo Paulo e suas pregações, pois por ele ser o mestre que, quem sabe, plantou aquela igreja ali. Outro grupo, que era mais chegado a uma boa dicção ou oratória, dizia: eu sou crente no pastor Apolo, eu gosto do pastor Apolo. Se o pastor Apolo sair da igreja, eu também saio. Aquele tipo de crente que diz: não, eu prefiro o pastor Pedro, porque Pedro gosta dos judaizantes e dá apoio ao judaísmo, e o pastor Pedro é estressado, é para frente, é pastor autoritário. Eu sou crente no pastor Pedro. E tem o pior grupo na igreja em Corinto, que dizia: não, eu sou de Cristo. Esse é o pior grupo. É o grupo na igreja que não respeita a autoridade de ninguém, que não se submete à liderança de ninguém. E esses grupos, formando facções dentro da igreja, preocupam o apóstolo Paulo, e ele cita o nome de quem levou a ele aquele problema. Por quê? Porque ele sabe que não teria ali na igreja alguém olhando para essa irmã, sabendo que um problema é sério, o problema foi entregue a quem poderia resolver o problema. E quando o problema é passado a quem pode resolvê-lo, aqui não temos uma fofoca, nós temos uma denúncia, nós temos um padrão que precisa ser respeitado. E o padrão que precisa ser respeitado é esse: a igreja é salva em um único nome, Jesus. Na igreja, o único nome digno de glória é o de Jesus. Esse é o padrão. Mas a igreja, com suas facções, estava abaixando o padrão. A irmã Chloe, que é uma mulher de relevância naquela igreja local, passa a Paulo os problemas na igreja, e Paulo pode escrever para resolver o problema. O que é isso? Amor pela obra. O que é isso? Manter o padrão. Isso não é fofoca. Fofoca é quando você fala para um, fala para outro, fala demais, não faz nada para resolver o problema. É quando você vai levando para quem não tem capacidade, para quem não tem sabedoria, para quem não é líder, para quem só vai divulgar os escândalos da igreja. E esse tipo de gente fofoqueiro ainda vai para o Facebook: eu falo mesmo porque eu sou profeta. Você não é profeta, você é fofoqueira, você é fofoqueiro. Por quê, pastor? Porque quem ama a igreja fala para quem pode resolver o problema na igreja local. Se você sabe de pecados na igreja local, ou no grupo que você canta, ou lidera, ou faz parte, e você não leva isso à liderança, você também é culpado por aquele pecado. Você será responsabilizada e responsabilizado pelo esfriamento do culto. É princípio, é padrão, e a gente não pode quebrar tal princípio, nem baixar o padrão. A Bíblia diz em Gênesis 37, quando os irmãos de José faziam obras erradas, pecaminosas, José não saía falando para as servas da casa. José trazia a notícia para o pai, porque o pai os chamava na mesa e os corrigia. Segundo Reis capítulo 6, a Bíblia diz que quando o rei da Síria montava acampamento para atacar Israel, Eliseu não saía falando para os discípulos dos profetas. A Bíblia diz que Eliseu procurava o rei e dizia: evita passar por tal e tal lugar. Para que Eliseu ia falar para quem não poderia resolver nada? A gente precisa amar a igreja ao ponto de denunciar os faltosos nela para quem pode resolver. No capítulo 5, Paulo pergunta: não tem um sábio entre vós, para vocês ficarem levando os problemas de vocês para ímpios julgarem? Uma igreja cheia de dons, que entre esses dons tem o dom de mestre, tem o dom de discernimento de espíritos, palavra da sabedoria, não tem ninguém capaz de ajudá-los a resolver os problemas da igreja local. Então evitemos essas facções, esses grupinhos fofoqueiros, essas demandas a partir de calúnias em nossas igrejas locais. Se você é corajoso mesmo, varão, se tu é esse macho mesmo da internet e do YouTube, procura a diretoria, procura o conselho teológico da igreja,
procura quem pode resolver o problema. A irmã vai procurar alguém mais sábia, uma irmã mais sábia, para tentar resolver os problemas da igreja local. Tito, capítulo 2, Paulo instrui Tito a ensinar as irmãs mais velhas na igreja a não ficarem fofocando da vida das irmãs mais novas. Paulo diz em Tito 2 que as irmãs mais velhas devem chamar as irmãs mais novas e exortá-las a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e a não viverem na prática do pecado da fofoca. Ou seja, não vai mudar nada na vida das meninas as irmãs ficarem criticando, zombando, fofocando. Vai mudar muita coisa as irmãs maduras, as mestras no bem, chamarem as irmãs mais novas, abrirem as escrituras. Se o pai dela não abre, a mãe dela não abre, a irmã mais madura no evangelho vai abrir as escrituras e ensinar as escrituras às mocinhas na igreja, ou às recém-casadas que precisam ser instruídas. Para que fazer fofoca para quem não faz parte da igreja? Para que quando acaba o culto a gente sai jantando, o pastor chega num restaurante, nem engole direito, pastor me deu uma raiva hoje, ódio que eu estou aqui no meu coração. Os filhos estão percebendo essas mágoas, os filhos estão percebendo essas hipocrisias, os filhos estão percebendo tanta fofocaiada. Aí os meninos começam a crescer com raiva de pastor, começam a crescer com raiva de igreja, começam a crescer com raiva de evangelho, e você vai querer fazer campanha de libertação para Jesus amolecer um coração duro que foi você que endureceu. Então Paulo, ele cita o problema, o motivo da carta, ainda fala quem foi que falou para ele. Foi os da casa de Cloe que trouxeram para mim o que está acontecendo entre vocês. E agora eu vou escrever para vocês acabarem com esse problema aí. Ela não saiu fofocando, ela falou para o pastor da igreja, para que o pastor da igreja, que é uma autoridade estabelecida por Deus, para com sabedoria resolver os problemas locais, ele então escreve e ministra a sabedoria para que aqueles problemas fossem resolvidos. Dito isso, sabendo o motivo inicial da carta aos Coríntios, qual é a palavra de Deus, a Assembleia de Deus aqui reunida. Quem ainda quer ouvir, dá um aleluia, glória a Deus. Então tá bom. Primeiro lugar, seu nome vale mais do que seu título. Se você abrir primeiro aos Coríntios 1, Paulo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Segundo aos Coríntios, Paulo, chamado para ser apóstolo. Romanos 1, Paulo, chamado para ser apóstolo. E sucessivamente. Tem obreiros, tem homens de Deus, sinceros, mas que se sentem ofendidos se alguém primariamente chamá-lo pelo nome e depois chamá-lo pelo título. Eu já fui autografar livros que homens e mulheres de Deus, quando eu pergunto o nome, o cara fala 5 títulos para chegar no nome, quando na verdade seu nome é mais importante do que seu título. Veja, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo. Primeiro não é apóstolo Paulo, pastor Eliseu, conferencista Eliseu. Não, Paulo, apóstolo. Se eu sou um discípulo de Paulo, eu escreveria Eliseu, pregador. Eliseu, chamado para ser pregador. Eliseu, copastor na Assembleia de Deus em Goiânia. Então, às vezes, nós nos esquecemos que o que está escrito no livro da vida não é o título. Existem momentos, queridos, que nós precisamos refletir que é o nome que está escrito no livro da vida. Por quê? Porque no reino de Deus, o nome vale mais. O nome revela a sua identidade. A boa fama é melhor do que títulos que às vezes disfarçam nossas falhas. Quando nós entendemos, escute isso, quando nós entendemos que o nome vale mais do que o título, você olha para a igreja e entende que no pentecostalismo ninguém precisa de título para começar a fazer a obra de Deus. No pentecostalismo, ninguém precisa de título para se deixar ser usado por Deus.
Até porque aqui ninguém recebe cargo ou título para trabalhar. No reino de Deus e no pentecostalismo, se recebe o cargo, se recebe o título, quem já trabalha, quem já exerce funções no reino de Deus, porque todos somos servos uns dos outros. Então me entenda, deixa eu facilitar isso aqui. No pentecostalismo, pelo menos não deveria existir o crente de banco. Isso aqui os reformodinhas podem criticar do jeito que quiserem. O pentecostalismo tem essa identidade. Nós não temos essa falácia de crente de banco, porque ainda tem alguns infiltrados entre nós que não conhecem a função do pentecostalismo. Por que nós valorizamos a doutrina do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é o empoderamento para o serviço missionário? Aí você vem para o nosso meio, busca o batismo, busca o dom de línguas, recebe o dom de línguas. Antes de receber o dom, tu dava glória alto. Antes de receber o dom, tu jejuava. Antes de receber o dom, tu chorava, buscando receber de Deus. Aí depois que recebe o dom, o máximo que faz é sentar na poltrona da igreja, labalai, acaba o culto, nada faz. Aquele tipo de crente que vem para o culto, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não, meu irmão, aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Todo crente aqui tem uma chamada, todo crente aqui tem uma função. Nós não somos católicos que separamos o clérigo dos leigos. Não, depois da reforma protestante, a igreja é o sacerdócio real. Todo mundo aqui pode trabalhar. Nós não somos como aqueles que dizem, espera ser reverendo para começar a pregar. A Assembleia de Deus não, meu irmão. Aceitou Jesus no domingo, na terça já está na praça dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, breve vem. Agora, tem gente dizendo, quando eu receber meu título, aí eu trabalho. Já tem gente fazendo biquinho, é porque a palavra está chegando aí. Quando eu receber meu título, aí eu apareço. Quando eu ser reconhecido com meu título, aí eu vou ajudar. Não, menina, não. Você pode pastorear corações sem ter título de pastor. Você pode ajudar a plantar igrejas sem ser chamado de apóstolo. Você pode ajudar na escola dominical sem ter o título de mestre. Você pode profetizar as canções bíblicas, profetizando em forma de canto, sem ter título de profeta. Vou provar na Bíblia, quando Eli, 1 Samuel 3, reconheceu o chamado de Samuel, Deus já tinha chamado Samuel 3 vezes. Quando as tribos de Israel reconheceram Davi como rei, ele já tinha sido ungido dentro de casa pelo profeta Samuel. Homens não ungem, homens não consagram, homens reconhecem quem Deus já ungiu, homens reconhecem quem Deus já consagrou. Aleluia! Quando a igreja de Antioquia, em Atos 13, e a igreja de Jerusalém, Atos 9 e Gálatas 1, reconheceu o ministério de Paulo, ele já pregava, ele já cuidava da sua igreja local. Então, pelo amor de Deus, irmão, tu quer ser reconhecido, tu quer ser visto, e não vem com essa onda que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se tu tem chamada, se tu tem talento e está na obra de Deus, está no reino de Deus, não há problema algum em ser reconhecido. Paulo disse, dai honra a quem tem honra. 1 Samuel 3, a Bíblia diz, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. Então, o fato de você ser reconhecido não é algo desprezível, mas se a igreja do Senhor não entender que ela precisa imitar o apóstolo Paulo em primariamente cuidar do seu nome, cuidar do seu caráter, cuidar da sua reputação, o título, o reconhecimento humano virá como
consequência do trabalho que você já se dedicou a realizar na obra do Senhor. Quem entendeu isso aqui? Fala alguma coisa para Jesus, porque Ele merece. Em segundo lugar, a segunda lição, a palavra, a igreja de Deus, aqui reunida é: o evangelho é exclusivo, mas a sua igreja local não pode ser exclusivista. Repito, o evangelho é exclusivo, mas a sua igreja local não pode ser exclusivista. Se não, vejamos, versículo 2, Paulo e o irmão Timóteo escreve à igreja de Deus em Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Agora ele abre o leque, não é só para a igreja em Corinto, ele abre o leque com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a conclusão: Senhor deles e nosso. Paulo poderia dizer Senhor nosso e deles, mas Paulo não é exclusivista. Ele diz: a carta é para a igreja em Corinto, chamados santos, santificados em Cristo, para todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Senhor deles, primeiro deles, depois nosso. O que é evangelho exclusivo e o que é igreja local exclusivista? Evangelho é exclusivo. Esse evangelho inclusivo de igreja gay, tudo mentira. O homossexual vai ser salvo, mas não vai reinar. Mentira do capeta. Essas igrejas inclusivas são aglomerados de pessoas que não se arrependeram, que não passaram pela porta estreita. O evangelho não é inclusivo no sentido imoral. O evangelho é exclusivo para quem passou pela porta estreita, para quem nasceu de novo, para quem abandonou sua vida de pecado pelo poder do evangelho. A igreja concorda que o evangelho é exclusivo? Amém? O evangelho é exclusivo. Só há um nome que salva, só há uma graça que salva, só existe um mediador entre Deus e os homens. O evangelho é exclusivo, mas a minha igreja local não pode ser exclusivista. Irmão, exclusivismo congregacional é coisa de seita, e nós pentecostais não somos uma seita. Mormons, seita, porque o fundador daquela igreja diz que o anjo, o mensageiro, apareceu a ele e ele perguntou: onde eu congrego? E o mensageiro disse: em nenhuma igreja, porque todas estão caídas. Você precisa inaugurar a sua igreja. Seita, adventismo, seita. Todas as igrejas são Babilônia. Só a nossa igreja do sábado de Ellen White é a igreja verdadeira. Não é o Espírito Santo que é o selo de Deus, conforme diz Efésios 1. É a guarda do sábado. E o Espírito de profecia é aquele dom máximo, a luz maior que estava na falsa profetisa Ellen White. Então você quer ser salvo de verdade só dentro da nossa igreja. Eles podem mentir para você, mas lá na igreja local, dentro de quatro paredes, só eles são a igreja verdadeira e todas as outras são Babilônia. Veja, é característica de seita. Catolicismo romano, seita. Eles dizem: todas as igrejas protestantes são falsas, a igreja verdadeira somos nós, a mais antiga. Evangelho é exclusivo. A congregação local não pode ser exclusivista. Agora, o que é o crente exclusivista?
Deus só salva aqui. Veja as lives desses profetas e profetisas de Pix. Olha a pergunta retórica deles. Veja se acontece nessas igrejas o que está acontecendo aqui no nosso meio. Veja as placas dessas igrejas neopentecostais. Aqui Jesus fala, aqui é o lugar da bênção, aqui, dá um endereço ainda, aqui é o lugar do milagre. Como se no outro lugar Jesus não fizesse. O crente que diz Deus só salva aqui é exclusivista. A igreja que diz Jesus só opera aqui é exclusivista. E se você pensa que só quem é pentecostal tem o Espírito Santo, você está errado. Você é exclusivista. Pastor Jonas Madureira, pastor calvinista, silenciando esses reformodinhas de net, ele disse: pega esses teólogos de net calvinistas, coloca dentro de uma jaula para serem amansados, porque não sabem o que é uma teologia verdadeira. Pastor Arival Dias Casimiro, alguém perguntou a ele, teve a audácia de falar em forma de pergunta: os assembleanos são nossos irmãos? Ele, calvinista, maduro e bíblico, disse: sim, são os nossos irmãos. A única diferença entre eles e nós é que nós enfatizamos, é que eles enfatizam, os dons espirituais. Mas tem um grupinho de net crente, youtubobe e reformodinha, que pensa, porque leu metade do livreto de Lutero Escravos, pensam que já tem capacidade de despentecostalizar as Assembleias de Deus. Mas essa obra não é obra de homem, essa obra é fruto do poder do Espírito Santo. Então entenda, irmão, o evangelho é exclusivo, sua igreja local não. E eu não estou dizendo que placa não tem nada a ver. Não vem com esse modismo, o que salva não é placa. Tá, claro que o que salva não é placa, mas dizer que placa não tem nada a ver, tem tudo a ver, meu irmão. Pela placa tu sabe se a igreja é rebelada ou sincera. Pela placa tu sabe se tem história com Deus ou não. Pela placa tu sabe se aceita ou se é evangélica protestante de verdade. Não vem com essa onda pra cá não. Claro que Paulo não diria de qualquer igreja Senhor deles e nosso. Por exemplo, Paulo não diria do catolicismo romano idólatra Senhor deles e nosso, até porque o negócio deles é a senhora, o negócio deles é papa, centralizados em homens. E Paulo diz no capítulo 1, a partir do 12, que a igreja não poderia se centralizar em homens. Então essa igreja, ou dessa igreja, Paulo não diria Senhor deles. Paulo só diz Senhor deles. Olha o que diz o versículo 2: igreja de Deus, santificados em Cristo, chamados santos, que invocam o nome de nosso Senhor. A senhora merece respeito, mas só o Senhor merece adoração. Aleluia! A palavra do Senhor, então, nessa noite, aos senhores e senhoras que estão me escutando, é: vocês, nós precisamos lembrar que a igreja é como uma arca que permite a entrada, mas também permite a saída. A pomba saía, voltava, saiu e não voltou mais. E a arca continuou sendo arca, Noé continuou sendo Noé. Josué capítulo 1, Josué permitiu que a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés deixassem a congregação e retornassem para o local onde eles queriam se juntar aos seus. Existem pessoas que vão sair da nossa denominação e vão a uma igreja séria e bíblica, e nem por isso vão deixar de ser os nossos irmãos. Não deixe sua tristeza apagar de sua memória a soberania de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Ele é soberano com quem chega, Ele é soberano sobre quem sai. Quem está no controle do seu ministério não é seu sentimento,
é Deus. Então, ao invés de se preocupar, pastor, obreiro, líder, gastar suas forças, energias, adoecer por causa de quem foi, cuida de quem ficou, valoriza quem Deus deixou do seu lado. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? É desse jeito que acontece, e Ele vai tratando a nossa alma. Você pode discordar sem deixar de amar, porque o amor à instituição não pode anular o mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros, irmãos em Cristo, João 13, como Ele nos amou. Fica tranquila, fica tranquilo, você não precisa amaldiçoar quem sai, você não precisa ameaçar quem sai. Já está debaixo de maldição quem vive debaixo de pecado, já não tem a bênção de Deus quem vive em rebeldia. Deus não nos estabeleceu para decretar juízos sobre esse tipo de coisa. A igreja disciplina, a igreja exclui, mas não vai ficar amaldiçoando ninguém. Por quê? Porque se vão 2, vão 10, Jesus pode mandar 100, 1000, 2000, a obra não vai parar de crescer. Agora, você olha para uma igreja que está abrindo, nega a Trindade? Não, é verdadeira. Você olha para aquela igreja que se abriu, nega a divindade de Jesus? Não nega, é verdadeira. Aquela igreja nega que a Bíblia é a palavra de Deus? Nega, então é falsa. Aquela igreja nega que Jesus breve vem? Nega, então ela é falsa. Ou seja, são pontos cruciais da fé. Se a outra igreja não nega pontos cruciais da fé, então a gente pode falar como Paulo: Senhor deles e nosso. Aleluia. Meu desejo é que o Espírito Santo sare o nosso coração. Eu, como co-pastor na Assembleia de Deus Central em Goiânia, eu sei da dor, eu sei da angústia que é perder alguns para alguns tipos de igreja e alguns tipos de pessoas. Mas se você já leu, se você já meditou em João capítulo 16, João capítulo 17, você percebe Jesus deixando claro que dentre os discípulos dele se perdeu. Se até no meio dos discípulos de Jesus teve gente que se perdeu, tu pensa que tu é a quarta pessoa da divindade de 3 que não vai perder ninguém, irmão? Em João capítulo 6, Jesus está pregando um duro sermão e começaram a virar as costas para Jesus. Ele olhou para os 12 e disse: vocês também não vão embora não? Ainda eu disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Se você conectar Atos 1 com 1 Coríntios 15, talvez Jesus tenha ali se apresentado na mesma hora para mais de 500 irmãos. Só que 10 dias depois da ascensão de Jesus, só tinha 120 orando. Imagine Pedro preocupado: cadê esses crentes? Cadê a maioria? Só sobrou 120. A minha igreja já começou perdendo esse tanto de membro. Deus não me chamou. Minha véia me dá um remédio de dor de cabeça. Meu ministério já está fracassado. Olha o tanto de gente que virou as costas. Foi Jesus sumir, o povo sumiu, só sobrou 120. Nananina não. Sobrou 120 orando, Pedro está junto. Sobrou 120 clamando, Pedro está junto. Quando foram falar mal dos 120, Pedrão se levantou: vou proteger meus 120. Eles não estão bêbados como vocês pensam. Isso aqui é a profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles estão cheios do Espírito Santo. Defenda quem ficou, valorize quem ficou. Deus cuida do seu ministério. Estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra.
E o resultado, pastor, é que Pedro pregou um sermão cristocêntrico: vida, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. Quando Pedro acabou de pregar o sermão, feliz pelos 120 que sobraram, não foi o pregador que fez o apelo para os pecadores. Pedro estava pregando e os pecadores fizeram o apelo para o pregador. O que é que a gente faz, pastor Pedro, para receber o Cristo que você está pregando? E essa igreja vai dar um glória lindo agora. A igreja que tinha perdido, ou melhor dizendo, a igreja que só sobrou 120, agora aumentou o número para quase 3.000 crentes de vez. Aleluia, aleluia. Se a humildade de Cristo está em seu caráter, levante a mão comigo, por favor. Diga: Senhor deles e nós. Jesus está sarando o coração de líderes aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Já pensou se Jesus fica lá: Judas, 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 perdemos Judas, oh, perdemos Judas, e xinga Judas, e amaldiçoa Judas? Não, meu irmão, Jesus continuou na sua postura, o colégio apostólico continuou na sua postura. Veio Matias e depois veio um fraquinho, Paulo. Penúltimo lugar, a palavra de Deus, a Assembleia de Deus aqui reunida é: seja ministro da graça. Paulo exorta a igreja a partir do versículo 11. Mas o mesmo Paulo que exorta a igreja é ministro da graça sobre ela. Esse é o penúltimo ponto, a gente já encerra. Versículo 3, graça e paz da parte de Deus. A igreja estava em contenda, então aquela igreja precisava de paz. Mas a igreja só vai ter paz se ela receber de Deus a graça, porque é a graça de Deus que capacita a igreja a ter paz. Ou seja, se Paulo não é um pregador transformado pela graça, e esse é um erro nosso, pentecostais, a gente pode ser conservador sem ser destruidor. Reformadinha vir falar bobagem para nós, a gente não aceita não. Agora de assembleano para assembleano, a gente aceita. Então, segure essa. Nós estamos pregando mensagens legalistas, mensagens moralistas. A gente assume a tribuna e fala: isso está errado, isso é pecado, isso não pode. Aí parece que vejo o público perguntando. Primeira pergunta do público: por quê? E a nossa pregação responde isso aqui, ó: porque eu estou falando que é pecado. Ou se o público pergunta: como eu vou me libertar disso? Como eu serei transformada? Como eu deixo esse pecado? A gente vai dizer o quê? Não sei. Você tem que saber que isso é errado, que isso é pecado. Então a gente erra. Dois erros no público que nos escuta. O primeiro erro é: se o pastor está pregando sobre um pecado que a irmã B comete e o irmão A não comete, o irmão A, ouvindo o pecado que a irmã B comete, sabe o que ele vai dizer? Fala, Deus. Fala, Deus. Ou seja, a irmã B vai ficar triste. Ele está falando que eu estou errada. Eu estou errada, mas eu não consigo mudar. Qual é o caminho que eu posso tomar? Mas a gente não apresentou a graça. A gente só repreendeu e não corrigiu. A gente só bateu e não apresentou a mudança, irmão. Por exemplo, eu estou aqui dando o tópico da mensagem e vou para o texto, porque é o texto que nos corrige, não meu próprio pensamento. Aí, qual é o
Quais são os dois erros que nós geramos numa pregação como essa? A irmã B sai triste. Meu Deus, estou em pecado, é melhor desviar. Vou para a igreja, mas não. Eu não consigo vencer essa falha. E o irmão A, que não comete aquele erro. Isso aí, eu sou santão. Só eu sou o anjo nessa igreja. O povo tem que aprender comigo. Que o pastor pregou aí, eu sou certinho. Eu sou Daniel, Moisés, Paulo, eu sou o Jesusinho. Uma saiu acabada e o outro saiu soberbo. Culpa do nosso pregador, culpa da nossa pregação, porque nós não ministramos a graça. Vou dar um exemplo: se não é a graça capacitando, ninguém vai ter mudança na sua vida, no seu caráter. Olha Efésios, a partir do capítulo 4. Só me escute, por favor. Paulo, corrigindo a igreja, ele vai repreender e corrigir. Versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Isso aqui não é para ímpio, não. É para a igreja. E tem igreja que dá lugar para o capeta. É Paulo que está falando para a igreja. Não deis lugar ao diabo. É Paulo que está dizendo. Aí, irmão, ele vai mostrar quais são as características de uma igreja que dá lugar ao diabo. Crente roubando uns aos outros. Compra e não paga, pede emprestado e não paga, é roubo. Aí ele diz no 28: aquele que furtava, não furte mais. Ele está repreendendo. Irmão, roubar é pecado. Irmão, furtar é pecado. Tá, pastor Paulo, e o que é que eu faço então para parar de roubar? Ó a graça: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para ter o que repartir com quem não tem. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, as irmãs estão me falando que os maridos estão xingando muito. Os pais estão me dizendo que os adolescentes e jovens estão cheios de gírias e palavrões. Isso é pecado, hein? Pininim, pininim, pininim. Isso é pecado, hein? Olha pra cá, cala a boca aí. Isso é pecado, hein? Se ficar falando palavra torpe, vai pro inferno. Se falar palavra torpe, está debaixo de maldição. Se falar palavra torpe, não tem unção. Aí o jovem: meu Deus, então como é que eu falo? Como é que eu mudo? É só olhar pro texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a que for boa, para promover edificação e de graça para quem ouve. Ai, irmão, olha o versículo 31. Versículo 31: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia seja tirada de entre vós. Como que isso vai ser tirado de entre nós? Ele fala no 32: perdoando-vos, sendo misericordiosos e sendo benignos uns com os outros, como Deus vos perdoou em Cristo. E continua o capítulo 5, versículo 3: prostituição, impureza, avareza não é nem para ser motivo de assunto nos grupos de vocês, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, antes ações de graças. Aí a igreja está perguntando: pastor Paulo, se prepara para dar um glória lindo se tu amas as escrituras. Pastor Paulo, como é que a gente consegue vencer essas palavras de prostituição, impureza, avareza? Está lá no versículo 18: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não apenas aponta o erro da igreja, ele apresenta a solução. Lembra do anjo mostrando o céu para João? O anjo mostrando o céu para João. Oh, céu lindo, maravilhoso. Oh, que lugar chique. O irmão João empolgou tanto, irmão, que se prostrou diante do anjo para adorar o anjo. Meu Deus do céu, João, você está no céu e tu vai pecar no céu, João. João, tu vai cometer idolatria no céu, João. João caiu de joelho diante do anjo. Aí o anjo olha para João com o evangelho da graça. Primeiro repreende: não faz isso. Repreensão. Só que agora ele mostra o caminho para João: adora a Deus. É desse jeito que a gente apresenta uma mensagem transformadora. E eu confesso, os senhores lembram quando eu já preguei na igreja dos senhores? E
eu preguei muita mensagem moralista, muita mensagem legalista, aprendendo os textos de Paulo, estudando os textos de Paulo, ao ponto de escrever um livro. A minha mensagem foi ressignificada. Sabe por quê, irmão? Os senhores não podem, as senhoras não podem, não devem nem tentar discipular um coração de quem Jesus não converteu. Se a graça não converter, se a graça não transformar, se a graça não atrair, não é pela minha voz, pela sua dicção, pela sua oratória. Por isso que Paulo, sabendo dos problemas que há na igreja, ele diz: a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Último lugar, amém? Vou deixar vocês em paz, oh glória. Último lugar, o versículo de número 4. Antes que você leia, eu estou achando legal vocês acompanhando o texto. Antes da gente explanar o versículo, vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Pelo amor de Deus, se tu não lê Bíblia, não passa vergonha não. Vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. A igreja em Corinto tinha problemas, sim ou não? Era uma igreja difícil de lidar e liderar, sim ou não? Sim, uma igreja, apóstolo Paulo, cheia de facção, uma igreja que Paulo chamou de que tinha crentes carnais, uma igreja cheia de crentes imaturos, briguentos, soberbos, cachaceiros. Se fosse uns crentezinhos de hoje, não quero mais ir para a igreja. Igreja não presta, né? Bebezinho que está pensando que igreja é berçário e que Jesus é babá, totiste. Igreja é todo mundo pecador e problemático. A igreja está cheia de problema, e um dos motivos da igreja estar cheia de problema é você estar congregando nela. Versículo 4: sempre dou graças a Deus por vós. Paulo, essa igreja é muito carnal, eu dou graças a Deus por ela. Paulo, a igreja é cheia de problemas, eu dou graças a Deus por ela. Lá tem problema, mas a graça está salvando, a graça de Deus está libertando, o evangelho está transformando vidas lá. Então, pelo amor de Deus, para de ficar focando nos problemas da igreja. Essa igreja está com problema na lâmpada, essa igreja está com problema no ar, essa igreja está com problema no sonoplasta, tadinho, bichinho sofre. Essa igreja está com problema na vice-presidência, e teu problema é na língua. Vaza dela e ela vai ficar melhor sem você. Por quê? Porque você é só fofoqueira dos problemas da igreja. Agora ainda tem gente que ama o evangelho, ainda tem gente que ama a igreja, ainda tem gente que está congregando nela e diz: eu não vou desistir da igreja. A igreja, com todos os seus problemas, é a única representatividade legal de Jesus na terra. Aleluia! A igreja precisa de você tanto quanto você precisa dela. E eu vou mais, você precisa mais dela do que ela sem você. Porque a igreja é um corpo. Ampute minha mão e eu continuarei andando. Ampute um pé, eu continuarei existindo. Um membro fora do corpo apodrece, o corpo sem um membro continua vivo. É você que precisa do corpo de Cristo para se manter. Somos nós quem precisamos da comunhão dos santos. Imagine, irmão, você tristinho com a igreja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pregava andando, irmão. Jesus está pregando e a multidão está ouvindo Jesus pregar. Aí tu está ouvindo a palavra, as famílias querendo ouvir Jesus pregar e o cego gritando, perturbando: Jesus, filho de Davi. O que a igreja faz? Cala a boca, Jesus está pregando, reverência. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Jesus, ele aumentava a voz, irmão, e Jesus andava pregando, e ele gritando: Jesus, tem misericórdia de mim.
Foi o povo que ouvia Jesus pregar que mandou o cego calar. Vou repetir: o povo que ouvia a palavra de Jesus mandou o cego calar. Só mais uma: o povo que ouvia a palavra de Jesus, o amor, mandou o cego calar a boca. Igualzinho nós somos o povo que ouve Jesus pregar e mesmo assim machucamos os nossos irmãos. E aí, já tem desigrejado aí na live: é isso mesmo que vocês são, vocês machucam nós. Então continua o texto, desigrejado. Jesus parou. Jesus não foi lá, pastor Nerildo, buscar o cego. Jesus parou, pastor Erivaldo, olhou para a multidão. Chama ele. Imagine se o cego fosse igual esses crentes Nutella. A mesma multidão dizendo: calma, ele está te ouvindo. Se ele fosse Nutella: não quero ouvir vocês. Vocês mandaram eu calar a boca. Vocês tiraram a vez de eu. Vocês machucaram o meu coração. Vocês me deixaram do jeito que eu estava. Não! A mesma multidão que mandou calar, Jesus fez voltar e disse: chama. A multidão disse: o mestre te chama. Ele diz: obrigado, estou indo lá. Ah, irmão, a igreja fere, mas não tem outro lugar. É ela que sara. Eu vou repetir que tem gente assustada. A igreja fere e machuca porque é feita de gente, mas é ela que também vai te sarar. É ela que vai sarar você que está me escutando. Para com essa mágoa, para com essa tristeza, com esse tanto de xingamento. Respeita a noiva do Cordeiro. Só o noivo vai santificar a noiva totalmente. Só o noivo vai tirar as poeiras das vestes da noiva. Mas acredite, se quiser, é na igreja que está a palavra da mudança na sua vida. Quando você vê essa geraçãozinha de coach que está querendo ser pregadores: olha, isso aqui é a religião que diz, mas eu digo isso. Olha, a igreja diz isso, mas sou eu que digo isso. Como assim? Você tem mais autoridade do que a igreja? Quem é você para ter autoridade do que uma igreja que tem mais de 2000 anos de história? Quem é você para se sobrepor à igreja que nos deu a palavra, que escreveu a palavra, que preservou a palavra? Cala a boca, senta, aprende com a igreja. Paulo disse que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Está vendo isso aqui? Coluna. A coluna eleva. Gostei do aleluia. A igreja é coluna porque ela eleva a verdade. E a igreja é baluarte, fundamento. Quando alguém quer aparecer demais, a igreja vem e tome-lhe Bíblia. E quem vem fazer parte da igreja percebe que ela está sustentando o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação, mesmo sem aparecer. A igreja continua sustentando o evangelho. O filho te leva ao Pai, a igreja te conduz a Cristo. Isso corrige o coração dos feridos, isso sara o coração dos feridos e responsabiliza quem está sarado. Nós temos que viver de tal forma que o mundo veja em nós os sustentáculos da verdade. Fiquemos em pé. Oh meu Senhor, dá-me mais graça.
Depois do coro desse hino, cantou Erimilton. Quem pode dar graças a Deus pela igreja, faça isso. Eu te louvo pela igreja. Eu te louvo pela sua igreja. Eu te agradeço pelo seu povo. Levante a mão mais alto um pouquinho só e glorifique a Jesus pela igreja dele.